Retornamos a Hexatomb mais uma vez com o belíssimo revelando ou escondendo, como a gente sempre brinca, de Ordem Paranormal Hexatomb ou Hexatomb. E aqui está um resuminho para vocês das principais coisas que tivemos nesta edição de Revelando. E primeiro já quero dizer que essa parte inicial foi muito legal. No timerzinho, eu não sei se eles vão cortar esse timer depois, o timer era um resumo de tudo que aconteceu em Hexatomb. Então aqueles resumos que o Selbit fazia no começo dos episódios, com algumas falas ali dele dentro da cena mesmo, dos jogadores. Então eles resumiram todo a Hexatomb ali por volta de 15 minutos, um pouco menos do que isso, aqui neste momento, logo no início da gente na tela de espera. Para quem não viu o Revelando, ele foi feito totalmente de maneira remota. Então a gente teve ali os jogadores conversando e tudo mais, interagindo e muitas coisas legais sendo reveladas, alguns mistérios e até coisas de Natal Macabro sendo faladas, porque a gente não teve um Revelando de Natal Macabro por um motivo bem simples, né? Natal Macabro era muito conectado com Hexatomb, então ele não podia explanar tantas coisas, então ele deixou para explorar aqui. As primeiras revelações que a gente tivemos foi os merchs novos de Ordem Paranormal, mais camisas para você adquirir na loja. Mas além disso, o que eu fico mais animado em si é uma nova HQ. A gente vai ter uma HQ que conecta ao Desconjuração parte 1 e parte 2. A gente viu isso acontecendo dentro da mesa de Desconjuração, mas agora teremos isso com uma história um pouco mais, digamos assim, desenvolvida e separada ali em uma edição especial, vamos chamar assim. O jogo do anfitrião virá como HQ, então vocês vão poder ali ver todas aquelas questões que a gente teve baseado com os personagens, a Eren Parker. A gente vai ter também o Luciano / Fernando aparecendo de novo ali. O Johnny Tabasco, personagem do Alan Zoka, que eu acho que nunca mais vai retornar. E também a nossa introdução ao Rubens, né? A primeira vez que ele aparece num episódio de Desconjuração. E agora eles decidiram então fazer uma HQ focada nesse evento e não necessariamente fazer ela como parte da Desconjuração parte 2, né, parte da HQ que eles estão lançando sobre Desconjuração. Então, muito legal. Interessante também é que ela será produzida ali, escrita pelo Estefano, e teremos outros artistas fazendo a ilustração. Então, não será os mesmos, até onde eu me lembro, das outras HQs. Eu acho que o Fábio Yabu, que participava muito nas artes e na adaptação, ele agora tá só com um revisor ali geral nesta HQ em específico. Então, vamos poder aproveitar e não se esqueçam, cupom Dados Mágicos na Jambô Editora, nas principais editoras, quando você for adquirir algum produto como esse do jogo do anfitrião. A outra coisa legal que o Selbit mostrou foi isso aqui. A gente teve nada mais nada menos do que as perguntas que ele fez para os personagens para que eles possam criar eles. Então ele não falou, ó, faz uma ficha de Tanex, não. Ele tentou jogar uma imersão, mandou uma música para os jogadores escutar, eu acho muito interessante isso. Fez um texto inicial falando, ó, não é você, não é uma pessoa que representa você, eu quero que você crie uma pessoa, mas essa pessoa tá tal. E ele fez as intenções desse personagem. Então, cada um dos estigmas estava aqui como uma das perguntas. Então, levando qual era o dever dessa pessoa, a ambição e várias coisas do tipo. Então, foi muito interessante. Ele mostrou cada uma das perguntas e os jogadores também falaram um pouquinho sobre como que foi a criação e tudo mais. O Calígrafo, por exemplo, fez diversas opções de personagem, até escolher em si o que ele queria. A Bia e o Serial já foram muito direto ao ponto. Obviamente, Basti acabou não fazendo desse jeito, né? O Basti já tinha o personagem pronto, não dá pra seguir exatamente assim, mas foi assim que ele mandou para que as pessoas pudessem criar seus personagens. Isso foi muito, muito legal. E uma das coisas legais também que ele mostrou foi o, entre aspas, roteiro do episódio, né? Mostrando aqui aberto no Miro, né? Ele fez um Miro, que é uma ferramenta que muitos narradores acabam utilizando para poder fazer anotações de todas as possibilidades, itens, narrações específicas que ele poderia fazer, a depender do local que esses jogadores fossem. Então, se eles fossem para certo lugar, ele tinha que narrar como era o ambiente, ele tinha que narrar pessoas que estariam lá. Então, ele fez todo um roadmap, digamos assim, de possibilidades desses jogadores, ok? Então, esse é o roteiro, eu acho que a gente tanto fala do Ordem Paranormal. Então, tem coisas bem específicas, coisas ali que eles marcavam checkbox quando passava, coisa do tipo, descrições que ele realmente queria trazer.
Não há uma narrativa exata, um texto passo a passo de como as coisas devem acontecer. E sim uma ideia geral de como ele poderia ocorrer, a depender das escolhas dos jogadores, ok? Eu não sou mestre que trabalha assim, eu trabalho muito mais livre e, obviamente, eu tenho minhas anotações, coisas como locais que os jogadores podem acabar entrando, narrações sobre personagens em certas ocasiões. Então, eu acho até too much, mas pro nível Ordem Paranormal, meio que, tipo, é realmente o que a gente esperava. O circo, por exemplo, tem todas as coisinhas do circo, o que ia acontecer, qual que seriam os locais, as descrições que ele ia passar, as fichas dos personagens, bastante coisa anotada para depender das ações que os jogadores acabassem realizando. E aí ele acabou revelando coisas a partir das perguntas dos jogadores, como, tipo, tinha como unir os couraças junto com os psicoleiras, e ele falou que não, assim, por design de ideia dele, não tinha chance disso acontecer, ou seja, eles pensaram e tal, tem como? Não tem, né, eram personagens muito opostos, com líderes muito iguais, mas ao mesmo tempo diferentes, porque são muito controladores, então eles não iam se unificar, então a chance era muito, muito baixa, a ponto de, como mestre, falar que é impossível. Eu sou do mestre que, sim, concorda com a impossibilidade, né? Porque sempre tem aquele meu jogador que fala, e se eu tivesse feito tal coisa? Não sei. Talvez você pudesse conseguir encontrar uma brecha. Mas na minha concepção, na minha ideia, isso não ia acontecer. Então foi o que ocorreu aqui, eles perguntaram e não tinha como isso ocorrer. E outras coisas que ele revelou muito interessante foi, tipo, qualquer situação, se eles pegassem um Kibungo e levassem para qualquer combate, isso daria um trabalho de danado, além da narração que ia ficar difícil de fazer com uma criatura que eles atraíram pro lugar, uma criatura assassina que não tá nem aí pra ninguém e tal. Então ele tinha medo disso, de como eles poderiam acabar usando o Kibungo pra fazer desgraça. Então, o combate, por exemplo, acho que na sessão 4 ou foi 5, se o Mosto tivesse sido levado até o Kibungo e o Cristino, possivelmente também teria dado tudo errado, porque o Kibungo tem toda essa questão de você poder ser mais furtivo para lidar com ele, porque é uma criatura cega. Agora, se você traz o monstro para lá, a situação muda completamente, ia virar um caos, jogadores poderiam acabar morrendo nessa condição, né? Então, muito interessante ele revelar algumas dessas coisas, ele já tinha até dito antes no Twitter e coisas do tipo, mas a gente entender um pouco disso e de como é a visão do Selbit como narrador, né? Pelo menos por enquanto, nessa parte do impossível, eu concordo bastante com ele, eu sou um mestre que também acaba lidando com essa questão de tipo, é um RPG, tudo é possível. Depende, pular do morro e bater asa nem sempre pode acontecer. Então a chance é impossível até que o jogador me prove o contrário, tá? Então só falando sobre essas questões. Ele mostrou também como que funciona todo esse joguinho do Ordem Paranormal, né? Que é o simulador do Ordem Paranormal, e mostrando como eram as opções, como ele puxava, como ele mexia. Isso é mais pra gente entender dentro do jogo como que funcionava esses movimentos, como eles faziam o jogo de câmera, algumas piadas como o I do Nada, que ele explica que era um filho de uma pessoa da produção ali, que acabou aparecendo e meio que mestrou um RPG para eles enquanto estavam ali mexendo e aprendendo sobre o simulador, e ele falava muito e do nada uma arara gigante, e do nada uma arara maior, e aí acabou virando uma piada interna ali que eles puxaram para dentro da mesa também. Continuando aqui na parte dos mapas e tudo mais, ele mostrou que tinha diversos NPCs aleatórios que eles poderiam parar, conversar na rua, queria falar com alguma pessoa, queria ir em algum lugar. Eles tinham alguns NPCs preparados, não muitos, você consegue ver aqui, não exageraram, criaram 50 bilhões de personagens diferentes, mas eles tinham ali uns NPCs para se fosse uma necessidade dos personagens circular, eles possuíam aí um sistema de tarde, dia e noite, manhã, tarde e noite, para as pessoas poderem fazer. Eles tinham uma farmácia, caso os personagens fossem fazer algumas compras aqui, tem a farmácia com o velho Selbit. E várias easter eggs, né? Tipo, que sempre teve em ordem, né? Em vez de os produtos usarem nomes da vida real, eles ficam usando outros nomes. Então não é paracetamol, é paracetamol e coisas do tipo. Então ele mostra várias peculiaridades ali que eles acabaram pensando, e se os jogadores fossem para tal lugar, e se os jogadores fizessem isso, aquilo. E aí eles foram ajeitando e tudo mais, para caso essas coisas acabassem ocorrendo.
E das curiosidades de mapa, que eu mais gostei foi a Van do Chi, que a gente já tinha visto, mas agora foi perceber que ela tá enferrujada e tudo mais, porque se passaram muitos anos desde quando essa van era funcional. Então ela está aqui na ordem, mas ela está completamente quebrada, ok? Então eles fizeram ela ficar toda enferrujada e tudo mais, por mais que seja um modelo antigo, né? Eles pegaram o mesmo modelo de lá e só deram uma mexida por cima, mas a van está aqui. Então está atualmente aqui no Hexatome, está na próxima temporada, está no Apocalipse e vamos ainda saber um pouco mais sobre eles no futuro. Outras revelações interessantes que a gente teve ali é, tipo, a pedra ali em cima sempre esteve cravada, né? O símbolo do Hexatome, que seria até legal os personagens do nada olhar pra cima e falar que porra de símbolo satânico é esse no teto. E algumas perguntas que os jogadores fizeram, tipo, se eles matassem um Cristino, nunca foi o Cristino que esteve ali. O Cristino não, gente, eu confundi o nome. O Giovanni. O Giovanni aqui nunca foi o Giovanni. Todos os Giovannis com gaiola na cabeça nunca foram o Giovanni de verdade. E várias outras coisas que vão ficar pro futuro. Por exemplo, tem uma gravação que eles falaram assim, de como foi ali a primeira vez que a Kemi encontrou com Dalma e por que que ela não matou ele de cara, porque ele acabou convidando ela para entrar no grupo dos mascarados. Mas isso possivelmente vai virar alguma história pro futuro, talvez uma HQ, algo do tipo. Então por isso que o Selbit não quis mostrar, mas ele falou que aquilo existia. Vimos também aqui o concept art aqui dos pássaros, mas não tem arte deles mesmo, é só uma ideia ali por cima para a gente poder visualizar. Ele também começa a falar sobre os upgrades, sobre uma possível aliança com os vampiros, que seria extremamente complicado, mas existia uma chance disso acabar ocorrendo. E isso daria a oportunidade deles encontrarem várias mecânicas especiais que tinham para os vampiros, deles fazerem meio que quests para eles se provarem digno. Tinha como eles domesticarem o Verizar, o Zephyr, que seria algo muito interessante. O Selbit falou um pouquinho sobre a lore dos vampiros, né? Que eles têm séculos de existência. Eles, obviamente, não são vampiros de verdade, mas eles tentam parecer com vampiros de verdade. Mas são pessoas que não estavam aqui para fazer um ritual. Possivelmente, eu acho que o que eles queriam era o apocalipse mesmo, ou se tornarem um diabo e coisa do tipo. Mas eles tinham ali dentro do Hexatome outros objetivos. Eles já eram muito poderosos, muito fortes e tudo mais. E eles eram arrogantes, mas ao mesmo tempo eles conversariam com os personagens, interagiriam com eles, daria a chance do Velizar transformar algum deles em um vampiro também. Então tinha peculiaridades muito legais. A Alvira foi a primeira das vampiras e várias coisas interessantes que ele guarda um pouco por causa que isso pode ser contado no futuro. Então, como que foi o massacre dos vampiros para entrar dentro do Hexatome? A gente vai descobrir sobre isso posteriormente. Sobre personagens barra equipes descartadas, o Selbit fala tanto sobre uma transtornada que foi removida, que era uma personagem que brincava com bonecas, né? Então ela tinha várias bonecas, uma de cada elemento, e usava elas para utilizar no ritual. Mas não foi para frente, acabou sendo modificada. Ele fala sobre uma ideia que tinha um time inteiro de cangaceiros e eles não teriam uma base fixa, eles usariam o acampamento, que é dos pombos, no caso, não dos pombos, não, dos pássaros, e eles se moveriam de lugar em local. Então, praticamente, os pássaros viraram um novo time que antes eram os cangaceiros, e o plano é que eles iam ficar se movendo, eles iam encontrar ele em vários lugares. Foi daí que surgiu a ideia do irmão do Cristino, e depois que virou só o Cristino só, não. Então ele morreu no passado, é isso, e eles alteraram a ideia. Também tinha a ideia dos quíntuplos, que era para ser um time formado de 5 gêmeos, e que os sacrifícios deles era o irmão mais novo deles, que acabou se tornando o time dos psicoleiras, né? Eles tiraram a ideia do quíntuplo, mas pegou esse irmãozinho mais novo que eles tinham criado, que ficava ganhando presente dos quíntuplos, e acabou virando o Kaito. Então, meio que ele juntou ali umas ideias e foi modificando, mas um dia ele ainda vai usar essa ideia dos quíntuplos. Então, ele falou sobre como que seria a luta se eles se aliassem aos couraças e lutassem contra os psicoleiras. Gostei um pouquinho da ideia, né? Eles estariam tocando música, toda vez que você mata um, perde um instrumento da música e tudo mais. Eles teriam que chegar até o além. Então ainda teria essa gamificação, meio que questzinhas, né? Obviamente é uma quest principal, não tô falando que não é. Mas você tem que derrotar cada um para poder chegar no último, né? Óbvio, alguém podia dar um tiro de sniper no Ali, coisa do tipo, e deu pra ver que o Ali tinha 45 de vidas, coisa do tipo, então não seria tão complicado.
parece obviamente mais fácil. Confrontar os psicoleiras era muito mais fácil do que confrontar os couraças, né? Então ele deu ali as suas explicações sobre essa questão de como poderia ser esse combate. E teve várias outras coisas relevantes pra gente fazer um encaixe também sobre quem eram esses personagens. Então a gente entendeu que realmente o Tuco perdeu todos os amigos que ele tinha na Ordem para o Colossus, né? Ele matou todos os amigos dele. E a Abelha falar que mesmo assim, se ele chegasse no fim de Hexatomb, o desejo dele seria salvar a filha do Colosso da doença que ela tinha. Então, cara, que foda foi essa conversa que ele teve. Teve outras questões sobre a Agatha, né? Que a Agatha teria se ferrado demais se o Giovanni tivesse ganhado e que poderia ter consequências muito grandes ali pro Ordem Paranormal na questão da Agatha. Com a vitória de Giovanni. E outras coisinhas interessantes como... eu não expliquei, né? Mas ele fala que em si o upgrade dos vampiros seria uma adega de vinhos, né? Que daria poderes para eles ficariam mais fortes, né? Feito do sangue das pessoas que eles matassem. Mas pouco a pouco eles iam se tornar mais monstros. E chegando no final, possivelmente teria uma caça dos vampiros atrás deles até sobrar só o suficiente para eles conseguirem finalizar o Hexatomb, se é que alguns deles estariam vivos no final, né? Porque possivelmente os vampiros poderiam todos estarem vivos, matarem todo mundo no final, né? Fora a Sabara, obviamente, mas a decisão da Sabara em si, de lutar contra a Sabara, de matar a Sabara, também meio que minou a chance deles se aliarem aos vampiros, que era uma das possibilidades. Outras coisas legais que eu deixei notado era a borda do mapa. Eles poderiam chegar na borda do mapa e se eles chegassem lá, eles poderiam encontrar a Cleo e quem cruzasse a borda do mapa ia pouco a pouco ir morrendo. E se nenhum deles quisesse cruzar, a Cleo tentaria cruzar e morreria na frente deles como um aviso. Não sair do Hexatomb. A bodega, né, que tá aqui embaixo, tinha uma armadilha. Se alguém caísse nessa armadilha, o Velizar viria pegar essa pessoa e sequestrar ela para fazer os experimentos da mesma forma que fez com a Cleo. Se o Velizar tivesse conseguido hipnotizar o Dalmo ficaria vivo na época lá que teve a questão do circo, porém ele ia levar o Dalmo também para fazer aquelas modificações do corpo dele e tal. Obviamente ele poderia acabar sobrevivendo disso, né? Ele teria ainda a chance de jogar, de remover essas coisas, tentar se tratar, mas seria muito ruim, né? O personagem teria ficado torturado, o jogador ia ficar uns dias fora da mesa. Mas a melhor coisa de toda eram os segredos de Giovanni, que ele contaria sobre os psicoleiras, ia explanar muita coisa legal, mas o melhor de todos eram os vampiros, porque existia a oportunidade deles descobrirem que a Elvira sempre ficava quando os vampiros saíam. Então, eles poderiam dar um jeito de invadir a igreja, matar a Elvira, pegar o Damir e remover ele de lá. E se o Raziel descobrisse, né, depois ele ia descobrir que a Elvira morreu, ele ia ficar transtornado, maluco, ia matar todos os outros vampiros, se alimentar dele e ficar tão forte quanto Kibungo. Então a gente teria, tipo, o Supremo Raziel. Isso seria algo muito legal de ver, cara. Então, assim, é aquela coisa, é do e se, e do jeito que aconteceu também, foi um jeito interessante, mas eu adoraria de ver o Raziel indo pra cima com tudo, da galera tendo que se unir no final da mesa pra ver como que a gente mata esse cara, né, o que sobrasse dos pistoleiros se ainda tivesse, o que sobrasse dos coraças, o que sobrasse da equipe do Giovanni, então seria muito interessante ver isso rolando na mesa. Mas no geral é isso, tá, gente? Depois das 3 horas do programa, eles praticamente mostram concepts e tal, várias artes ali que serviram como base para formar o Hexatomb, mas foi muito interessante. Tem algumas coisinhas que eu vou guardar para falar mais em vídeo, puxar ali, como por exemplo, finalmente aquela coisa que tanta gente vem questionar. Sim, todos os elementos se repelem, nenhum elemento se gosta. Um elemento ser opressor do outro não quer dizer que ele não se repele. Então sim, novamente confirmado, existem 6 signos de Tenebres. Os primeiros ali que a gente já viu, os 3 que a gente já viu. O próximo é dos elementos que ainda faltam se bater. Todos os últimos 3, no caso, é dos elementos que ainda não fizeram ali essa junção. Então, sim, teremos conhecimento e morte, teremos morte, energia, teremos que ter o outro que falta, mas todos eles, independente do elemento ser opressor ou não, eles não se gostam, eles se repelem. Então sim, o Cellbit confirmou isso, eles não precisam ser opressores. Kian, ele pediu, o Cellbit dá a entender, ele realmente pediu para ter o trono. Então o Kian deve ter completado o Hexatomb, pelo menos deu a entender com essa questão do que ele falou, mas
ainda fica nas entrelinhas se o Hexatome do Kian foi ou não completado, e isso foi o desejo dele, e por que não aconteceu o apocalipse nessa época. Então, a gente sabe que o Kian, ele conseguiu o trono e tudo mais, ele falou novamente sobre isso. E ele revela algumas outras coisas, o poder de intenção do Dalmo, ele também acaba nos mandando ali, e mostrando que a Clarice poderia aparecer no Hexadome, mas ela acabou sendo utilizada em outras coisas. Mas no geral é isso, teve algumas revelações legais, teve várias coisas interessantes, e com o passar do tempo a gente vai pegar mais das ideias que o Selbit trouxe aqui, mais das confirmações que ele passou pra gente, para poder levar para vídeos mais específicos, como por exemplo, por que o Lucas Davo era o Serafim de Sangue, né? E se a gente nunca teve certeza sobre isso antes, o que isso significa. Então, quem falou que vocês foram funcionaram, muito obrigado para você que gostou desse resumão aqui e muito obrigado também para todos que estão no nosso mural de membro. Valeu a todos que estão apoiando o canal. Quem falou que vocês foram novamente e